Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal secundário. Esse é um canal pessoal meu, onde eu falarei um pouco sobre as minhas individualidades, minhas opiniões. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre uma doença, né, que eu tenho, que é uma doença autoimune, que a gente convive com ela já faz algum tempo. E a gente tenta procurar tratamento, a gente tenta ir atrás em como resolver esse problema, e é uma coisa que ela é incerta, né? Então, eu já gastei muito dinheiro, tá? Eu investi muito dinheiro tentando ir atrás e entender como essa doença funciona, e a gente entende um pouco como ela funciona e ela evolui. Então, eu vou mostrar para vocês o que que eu já passei, e como essa doença ela limita a minha vida de forma geral, tá? Vamos lá. Vamos começar pela evolução da doença, tá? Mais ou menos uns 10 anos atrás, até mais do que isso, a gente começou a perceber que, de vez em quando, quando eu ia praticar uma atividade física, um futebol, um vôlei, andar de bicicleta, eu começava a dar enxaqueca. E aquela enxaqueca que é aquela enxaqueca que aparece uma aura assim na visão, fica todo um traçado, uma aura na visão assim. E aí essa enxaqueca, ela começava a fechar a minha visão e eu via somente a aura e não enxergava mais nada. E aquela enxaqueca que demorava algumas horas para minha visão começar a voltar ao normal, e aquela enxaqueca que ficava dias com a cabeça doendo e você não ficava limitado durante alguns dias de trabalhar, de praticar atividade física, de até mesmo estudar, até mesmo abrir os olhos sem dor, né? Então ficava alguns dias ali com dor, né, nos olhos, né? É uma situação realmente complicada e a gente não entendia por que isso acontecia, tá? E aí, assim, a gente começou a perceber que, pô, eu não poderia comer alguma coisa, fazer alguma coisa e diretamente praticar uma atividade física. Só que a gente não sabia exatamente por que isso acontecia, tá? E aí, em 2017, quando eu entrei no exército, no meio ali de 2017, ali no terceiro quarto de 2017, eu comecei a notar que eu comecei a sentir falhas na minha visão, pequenininhas assim, falhas na minha visão. E aí a gente começou a correr para os oftalmologistas, para os médicos que trabalham com especialista em visão, e a gente olhava o olho todo, né, o olho todo na campimetria, exame de fundo de retina, de olho, tudo. E a gente observava que não tinha nenhuma falha, estava tudo 100%. Só que eu comecei a notar, de uns anos para cá, que desde 2017 isso estava evoluindo. E a gente também não sabia por que isso estava evoluindo, né? E em alguns momentos eu comecei a ficar realmente desesperado, porque isso começou a limitar a minha vida, né? Então, por exemplo, se é, eu começava a perder essa visão de forma bem lenta. O glaucoma geralmente ele fecha a visão assim até você perder totalmente. Você tem algumas doenças que são específicas de perca de visão. No meu caso, apareciam umas falhas na visão em lugares específicos, por exemplo, embaixo na visão, em cima, na esquerda, na direita, um pouquinho no centro. E isso já começava a limitar um pouco a minha vivência. E com isso começou a vir, depois de um tempo, dores muito fortes no olho, que eu não conseguia ficar com a luz virada para mim, tá? Nenhuma luz virada para mim. E em nenhum momento eu conseguia trabalhar no computador. Já evoluiu que eu não conseguia mais trabalhar no computador. Eu precisava ir dormir 7, 8 horas da noite para que eu tivesse dormir vendado mesmo, né? Para que eu conseguisse no outro dia trabalhar, né? Então eu dormia 13, 14 horas por dia e aí começou a limitar muito a minha vida. Eu perdi, brincando aí, 5, 6 anos da minha vida dormindo bem cedo e acordando bem tarde. Tipo, eu dormia 7, 8 horas e acordava 9 horas da manhã, porque eu realmente não conseguia ficar com o olho aberto, mesmo usando óculos. E outra coisa que começou a acontecer é que eu comecei a trocar.
o meu grau do meu óculos começou a evoluir. Eu comecei a trocar o óculos a cada 3, 4 meses. Eu tava gastando 300 e tantos reais trocando óculos a cada 3, 4 meses. Por quê? Eu trocava o óculos, parava de doer o olho, aí passava 3, 4 meses, o grau aumentava, começava a doer de novo. Significava que meu olho estava fazendo força demais o tempo todo para enxergar. E o que que tem a ver, né? O que que tem a ver todo esse esquema, enxaqueca, perca de visão com doença autoimune? É tudo um problema só, é tudo uma coisa só, tá? Então, a perca da visão, tudo é a base de um problema só, e a gente descobriu isso tem pouquíssimo tempo. Uns 4 anos atrás, eu comecei a perceber que eu comia alguma coisa, meu estômago começava a inchar, a minha barriga ficava rígida, eu não conseguia sequer movimentar, nem mesmo na cadeira, virar assim do lado para o outro. Começou a dar um efeito inflamatório no meu intestino. E aí a gente começou a ir atrás de médico, de médico, de médico, fizemos todos os exames. Não tem diabetes, não tem intolerância a nenhum alimento. A gente fez esses exames, né? Não tem intolerância, mas o que que é isso, né? Cara, a gente não sabe o que que é, né? A gente não sabia o que que era, né? E aí, cara, evoluiu mais essa doença. Eu comecei a ver que ficava impossível, começou a vir efeitos. A partir daí começou já, eu já tinha limitações por conta da visão, e aí começou a sentir dor no corpo, comecei a sentir cansaço extremo, e aí começou a gerar efeitos também mentais. Começou a gerar efeitos mentais. Então aí eu comecei a ter depressão, ansiedade, não conseguia focar em mais nada na minha vida, não conseguia, começava a fazer uma coisa, em momentos começava a ficar cansado, desistia, preciso descansar, fazer alguma outra coisa. E isso com 23 anos, minha vida já estava um inferno, né? Imagina comigo, um jovem de 23 anos ter a vida totalmente limitada por conta de uma doença, né? E aí, ah, a gente começou a perceber que a minha vida começou a ficar limitada demais. No meio do caminho, minha mãe começou a ficar doente também. Minha mãe tem Parkinson, né? E eu sozinho aqui cuidando dela. E aí, imagina aí, né, o estresse. Você não consegue. Tinha dias que a minha mãe tava precisando levantar, ir no hospital, não sei o quê, e eu não conseguia. Eu não conseguia, eu ia, e quase quem ficava internado era eu lá, né, no hospital. Cara, uma situação assim realmente triste, né? Minha vida foi totalmente, limitada até hoje, então eu não posso comer nada, eu não posso comer quase nada, né? Então, e aí recentemente eu gastei rios de dinheiro para tentar entender como funciona essa doença, para que eu conseguisse tratar. Então eu comecei nutricionista, depois eu fui pro endocrinologista, fui nutrólogo. Cara, eu não conheço outro especialista que eu poder. Eu fui no imunologista, alergista, cara, tudo que você pensar aí de médico que cuida do intestino eu fui e a gente nunca conseguiu descobrir o que é, né? Situação complicada, mas a gente começou a perceber que talvez seja o sistema autoimune do meu corpo, né? E aí eu acho que a gente pode continuar sobre a explicação do sistema autoimune no próximo vídeo. Então, essa foi a introdução de como evolui a doença, né? E no próximo vídeo a gente entende como funciona essa doença, né? E como que a gente pode conviver com ela, né? Que não é fácil. Eu ainda tenho dúvidas se eu consigo conviver com essa doença, tá? Com as limitações dela. Então, novamente, meu nome é Paulo, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E valeu!